Será que a meditação é não pensar em nada, é esvaziar os pensamentos? Será que ninguém consegue meditar? Alguém de fato consegue esvaziar os pensamentos? Eu sou o Elton, do estúdio Yantra Yoga Brasília, e vou falar um pouquinho da meditação. Meditação. Quem consegue realmente, de fato, esvaziar os pensamentos e não pensar em nada? É algo muito difícil, principalmente quando você fecha os olhos. Aqui o nosso... Quando você fecha os olhos, vem todo tipo de pensamento. Parecendo uma caixa de abelha. Coisas que você nunca pensava durante o dia começam a surgir durante esses momentos que você fecha os olhos. E como é possível fechar os olhos e não pensar em nada? Nada mesmo. Apenas relaxar. Uma certa paz surgir. Como isso é possível? Bem, na meditação, quando eu fecho os olhos, tudo aquilo que estava comprimido, que não tinha espaço, de certa forma acha um momento para sair, como se o pensamento agisse de uma maneira que ele não pode sair durante o dia, não pode achar momento, achar brecha para entrar, porque tem muita coisa acontecendo durante o dia. Mas quando eu fecho os olhos, o pensamento acha um momento para surgir. Mas não só o pensamento, sensações, emoções, dúvidas, questões, tudo isso é como se você desse um lugar para eles. Ao parar de fazer as coisas, você para e todas essas coisas que estavam escondidas atuam como, um momento agora que eu posso sair, que eu posso existir no mundo. Então quando eu fecho os olhos, essas coisas todas estão emergindo, estão saindo, como crescendo como árvores. E isso faz parte, nesse primeiro momento, você tem que ter saída do que estava comprimido, do que estava represado. Se não tiver essa saída, nunca vai chegar nesse momento sereno, paz, tranquilidade do nosso budinha aqui. Então, há um momento que as coisas saem mesmo, para depois, se você persistir, se você continuar, um momento de paz. Porém, o nosso avatarzinho aqui, que pensa muita coisa, ele comprimiu para dentro dele, não só um dia ou dois, mas foram anos de caixas em cima de caixas, em cima de pensamentos, de emoções, de repressões, tudo sem organização, apenas reprimindo, colocando uma coisa sobre a outra. Por isso que quando os pensamentos começam a sair aqui, eles saem desordenados, porque nada foi organizado, foi mais como uma sobrevivência. Isso eu não posso pensar, entra. Isso aqui eu não posso sentir, entra. Essa ação eu não posso fazer, também fica aqui. Então, se você senta e muita coisa está saindo, não é um mau sinal necessariamente. Quer dizer que está começando a dar brecha para que esse saia, em seguida esse, depois essa, todas essas coisas que foram encaixotadas. Mas foi tudo reprimido por muitos anos e anos. Imagina uma frase sendo reprimida, uma sensação reprimida a cada momento que ela tenta surgir, a cada momento.
é uma repressão muito profunda, alcança lugares bem profundos. Então, de certa forma, para você alcançar um momento que você não pensa em nada, você pode dar corda para essas coisas que estavam paradas aí. Dar corda, de certa forma ajudando a puxar o que estava ali preso, estancado. E isso parece o contrário do que a gente escuta, que é parar de pensar. Parar de pensar está certo, mas para chegar aqui tem muita coisa antes que deve sair, que deve ver a luz do dia. Se não ver a luz do dia, nunca vai parar de pensar. Sempre vai estar ali algo pulsando, chamando a atenção, chamando. Então, pensamentos estranhos, de certa forma, eles nunca podem ver a luz do dia, porque a gente tem muito medo deles. Mas eles, com uma certa coragem e disposição nossa, é possível acolher isso tudo que sai, esses pensamentos tão difíceis que a gente não pode ter nunca, jamais. Mas eu posso acolhê-los devagar. Então, esse caminhar para tirar essas coisas é um caminhar devagar. Devagar é o mais indicado, né? Mas muitas vezes acontece de uma vez, como, por exemplo, uma situação extrema, uma situação crítica. Tudo isso vem de uma vez, é como se viesse do nada. E na minha experiência, a gente só consegue ver essas coisas quando chega nesse momento crítico, nesse momento bem difícil mesmo. Então, o ideal seria ir aos poucos. Mas aos poucos ninguém se interessa. Parece que há de acumular muito e uma crise acontecer para que eu comece a ser obrigado a olhar. Porque o de antes, como estava antes estocado, escondido, já não funcionava mais. Então essa é a dica para meditação, o nosso avatarzinho aqui que pensa em tudo, o Budinha, a orelha grande, que não pensa em nada. Então a gente pode deixar pensar para que eventualmente a cachola se esvazie. Mas para esvaziar toma um tempo, porque muita coisa foi reprimida. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado. O passo de soltar as coisas é um passo de confiança, é um passo de encontro ao nada. Talvez, como o Buda dizia, é o nirvana, é o vazio. Quando está nesse vazio, é possível finalmente relaxar e boiar e curtir junto com a correnteza. E é isso aí, a minha história do yoga, da meta do yoga, o que é a atenção, como o ego funciona, o relaxamento e o vazio, para finalmente a gente boiar. Muito obrigado e até a próxima.